Capítulo 18. E sucedeu que, assim que acabou de falar a Saul, a própria alma de Jonatã se ligou à alma de Davi, e Jonatã começou a amá-lo como a sua própria alma. Então Saul o tomou naquele dia e não lhe permitiu voltar à casa de seu pai. E Jonatã e Davi passaram a concluir um pacto, porque o amava como a sua própria alma. Além disso, Jonatã despiu-se da sua túnica sem mangas que usava e a deu a Davi, e também suas vestes, e até mesmo sua espada, e seu arco, e seu cinto. E Davi começou a sair. Aonde quer que Saul o enviasse, ele agia com circunspecção, de modo que Saul o colocou sobre os homens de guerra. E isso parecia bom aos olhos de todo o povo, e também aos olhos dos servos de Saul. E sucedeu que, entrando eles, quando Davi retornou de golpear os filisteus, as mulheres começaram a sair de todas as cidades de Israel, com canções e com danças ao encontro de Saul, o rei, com pandeiros, com alegria e com alaúdes. E as mulheres que festejavam respondiam e diziam: Saul golpeou os seus milhares, e Davi as suas dezenas de milhares. E Saul começou a irar-se muito, e este ditado era mau do seu ponto de vista, de modo que ele disse: A Davi deram dezenas de milhares, mas a mim me deram os milhares, e só falta dar-lhe ainda o reinado. E daquele dia em diante Saul olhava continuamente com suspeita para Davi. E sucedeu no dia seguinte que o espírito mau da parte de Deus tornou-se ativo em Saul, de modo que se comportou como profeta dentro da casa, enquanto Davi tocava música com a sua mão, como nos dias anteriores. E Saul tinha a lança na mão. E Saul passou a arremessar a lança e a dizer: Vou cravar Davi na parede. Mas Davi se desviou 2 vezes diante dele. E Saul ficou com medo de Davi, porque Jeová mostrava estar com ele, mas se havia retirado de Saul. Por conseguinte, Saul afastou-o da sua companhia e designou-o como chefe de 1000 para si. E ele saía e entrava regularmente diante do povo. E Davi agia continuamente com circunspecção em todos os seus caminhos, e Jeová estava com ele. E Saul via que ele agia com muita circunspecção, de modo que se amedrontou com ele. E todo Israel e Judá amavam a Davi, pois ele saía e entrava diante deles. Por fim, Saul disse a Davi: Eis a minha filha mais velha, Merabe. Ela é quem eu te darei por esposa. Somente mostra-te a mim pessoa valente e trava as guerras de Jeová. Mas, quanto a Saul, dizia para si: Não venha a minha mão a estar sobre ele, mas venha a mão dos filisteus a estar sobre ele. Então Davi disse a Saul: Quem sou eu e quem é a minha gente, a família de meu pai em Israel, para eu me tornar genro do rei? No entanto, sucedeu que na ocasião de se dar Merabe, filha de Saul, a Davi, ela mesma já tinha sido dada como esposa a Adriel, o meolatita. Ora, Mical, filha de Saul, amava Davi, e isso foi contado a Saul, e o assunto era do seu agrado. Portanto, Saul disse: Dá-la-ei a ele para que lhe sirva de laço e para que venha a estar sobre ele a mão dos filisteus. Por conseguinte, Saul disse a Davi: Por uma das duas formarás hoje uma aliança matrimonial comigo. Outrosim, Saul ordenou aos seus servos: Falai secretamente a Davi, dizendo: Eis que o rei se agrada de ti, e mesmo todos os seus servos vieram a amar-te. Portanto, forma agora uma aliança matrimonial com o rei. E os servos de Saul começaram a falar estas palavras aos ouvidos de Davi. Mas Davi disse: É coisa fácil aos vossos olhos formar uma aliança matrimonial com o rei, sendo eu homem de poucos meios e de pouca estima? Os servos de Saul contaram-no então a ele, dizendo: Foi com tais palavras que Davi falou. Portanto, Saul disse: Isto é o que direis a Davi: O rei não tem agrado em dinheiro matrimonial, mas em 100 prepúcios dos filisteus para se vingar dos inimigos do rei. Mas, no que tocava a Saul, maquinara fazer Davi cair pela mão dos filisteus.
Portanto, seus servos comunicaram estas palavras a Davi, e o assunto era do agrado de Davi, formar uma aliança matrimonial com o rei, e os dias não haviam ainda expirado. Davi levantou-se, pois, e ele e seus homens foram e golpearam dentre os filisteus 200 homens. E Davi veio trazer os seus prepúcios e dá-los ao rei, no número total, para formar uma aliança matrimonial com o rei. Saul, por sua vez, deu-lhe Mical, sua filha, por esposa. E Saul chegou a ver e saber que Jeová estava com Davi. Quanto a Mical, filha de Saul, ela o amava. E novamente Saul sentiu ainda mais temor por causa de Davi. E Saul veio a ser para sempre inimigo de Davi. E os príncipes dos filisteus costumavam sair, e sucedia que quantas vezes saíssem, Davi agia com mais circunspecção dentre todos os servos de Saul. E seu nome veio a ser muito estimado.